Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quinta e última aula do nosso mini curso Romantismo e Gnose, as influências do idealismo alemão no conservadorismo moderno. Nós traçamos aqui um árduo caminho nessas 4 primeiras aulas, onde nós falamos aí de diversos assuntos relacionados ao esoterismo, que levou aí as influências do pietismo, do romantismo e do idealismo alemão. Tratamos aí na 4ª aula sobre o assunto complexo e dificílimo da metafísica do idealismo alemão e dos seus principais autores, não é? Fichte, Schelling e Hegel. E agora nós chegamos aqui nessa última aula, onde também é uma árdua batalha. Estamos falando aqui de um terreno muito hostil, que é tratar a respeito, principalmente, gente, o meu foco aqui é a metafísica do conservadorismo, ou que não pretende ser uma metafísica objetiva. Pois é, né? É uma coisa assim que para um conservador isso soa muito estranho, porque, sendo bem honesto intelectualmente, um conservador acredita que o mundo objetivo ele existe e que uma verdade objetiva existe. Não é? Então não é a minha intenção aqui ficar batendo em espantalhos, até mesmo porque já quem conhece o meu conteúdo sabe que eu passei muitos anos nessa seara do conservadorismo, falando sobre conservadorismo publicamente na internet com os meus vídeos no meu canal pessoal, e isso eu não trato como uma questão de que agora eu tenho aqui que ficar batendo espantalhos ou virar 180 graus e negar as influências das quais eu mesmo sofri. A minha intenção aqui é que com esse amadurecimento intelectual nós consigamos reconhecer que este pensamento conservador ele tem alguns problemas de fundamento, não necessariamente problemas eminentemente práticos, não é? Porque o conservadorismo ele tende a se consumar, melhor dizendo, como uma filosofia moral e prática, e não necessariamente ter uma metafísica, uma ontologia bem sólida, até porque autores conservadores dos mais famosos e dos mais eruditos têm certa dificuldade ou sequer preferem, ou seja, não preferem definir o que é o conservadorismo, porque o intuito do conservadorismo é não ser uma ideologia. Isso, quem já me conhece sabe que eu sempre estou batendo nessa tecla de que as ideologias seculares e imanentistas elas são per se danosas à nossa alma. E o conservadorismo não pretende ser uma ideologia fechada. É por isso que é tão difícil nós entrarmos nesse meandro e falarmos realmente de uma metafísica objetiva, de uma defesa objetiva de uma determinada metafísica, de uma imposição metafísica. Assim também como acontece com o liberalismo clássico, que não pretende ser formalmente uma ideologia, mas que quando nós começamos a realmente nos debruçar nas defesas impositivas desse liberalismo clássico, que, sem prejuízo do fato, o conservadorismo moderno bebe de muitas fontes do liberalismo clássico, e vice-versa, nós temos sim uma metafísica, que nós tratamos aqui na 4ª aula, uma metafísica com cunhos esotéricos, que é o panenteísmo, que está em grande influência no idealismo alemão, por conta dos outros fatores que precedem o idealismo alemão e o possibilita, como nós tratamos aqui. Então eu creio que muitos que estão assistindo a esta aula hoje tem este livrinho aqui, não é, muito famoso, do Roger Scruton, o How to be a Conservative, como ser um conservador. Esse livro aqui eu li e reli, eu li umas 3 vezes esse livro aqui. Foi quase um livro de cabeceira para mim, eu li muito esse livro. Eu me empolguei demais quando eu descobri o pensamento conservador, quando eu descobri as inúmeras possibilidades que nós temos de não abraçar uma ideologia de mundo, em como isso fazia defesa das tradições, como isso fazia defesa daquilo que formou a nossa civilização, e eu entrei de cabeça nisto, li muitos outros livros, autores importantíssimos do pensamento conservador, como Edmund Burke, Russell Kirk. Aqui no Brasil nós temos o famosíssimo João Camilo de Oliveira Torres, e fui por essa seara também, sem me atentar naturalmente ao fundamento do conservadorismo, ou que pretende ser o conservadorismo como fundamento, ou
como dito, aquilo que ele pretende não ser. Ou seja, há uma grande influência apofática no conservadorismo por conta dessa dificuldade em defini-lo. Ou seja, é mais fácil entender o conservadorismo por tudo aquilo que ele não é do que por aquilo que ele é. Não é? Inclusive, outro brasileiro famoso, como Bruno Garchagen, tem vídeo dele na internet, né, fazendo conferências para a E-Realizações, que ele diz o seguinte: os autores conservadores preferem não defini-lo. E isso vai contra até mesmo as prerrogativas da filosofia escolástica, da filosofia católica escolástica, com autores realistas como São Tomás, São Boaventura, Santo Alberto Magno, entre outros, que tinham, né, aquela até certa rigidez com as definições dos conceitos, que essa rigidez, a grosso modo, tá, veio da filosofia grega, principalmente de Aristóteles, que tinha realmente aquela precisão com a definição dos conceitos. E os conservadores preferem que não seja definido o conceito. Por quê? Porque se você define o conceito, para os conservadores, para o pensamento conservador, você teria como que um corpo fechado de ideias que visa impor, de certa forma, uma visão de mundo, ou seja, uma cosmovisão na realidade, no aqui e agora. E os conservadores têm certa repulsa a esse corpo fechado de ideias e preferem dizer-se anti-ideológicos, ou seja, preferem conservar aquilo que deu certo na sociedade, né, que está sujeito ao tempo, sem prejuízo do fato também de que conservadores acreditam, nas palavras do próprio Russell Kirk, numa ordem transcendente. Até então, isso parece inofensivo, parece que não tem problema nenhum. Um conservador que assista a isso dirá que não tem problema nenhum, que isto é uma posição razoável e realista diante da realidade. E de fato, se nós formos por este caminho apenas, nós vamos obter resultados lógicos, até mesmo perceptivos da realidade, que são bons, porque você está ainda trazendo o que há de melhor na filosofia grega antiga, né, com o nosso trio Sócrates, Platão e Aristóteles. Por isso que os conservadores acreditam que a defesa da civilização ocidental se dá, né, por três bases. Não é? O que eles acreditam que seja a religião ou moral, melhor dizendo, a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Então, aquilo que foi melhor de construído na Grécia, Roma e em Jerusalém. E não preciso dizer aqui que muitos conservadores aceitam a revelação, são cristãos. A boa parte dos conservadores que eu conheci são cristãos. Alguns católicos, muitos católicos. Eu conheci mais, na verdade, mais conservadores protestantes do que católicos. Porque o católico, a partir do momento em que ele vai amadurecendo as suas ideias, ele vai deixando meio de lado essa problemática conservadora e se aproximando cada vez mais da sã doutrina católica, até mesmo do que se convencionou a chamar de tradicionalismo católico, mas que eu encaro como o catolicismo per se. Ou seja, porque o católico, para ser tradicional, basta ser católico, seguir as premissas católicas, não é isso? E vivê-las a todo modo durante a sua vida, tendo a esperança na vida eterna. Então isso já nos gera um certo problema com a concepção conservadora, né, diante da sã doutrina. Porque, como nós veremos, é do pensamento conservador, não necessariamente, como nós tratamos aqui na problemática de Hegel, não necessariamente aceitar a universalidade da fé católica. É mais condizente com o pensamento conservador aceitar que numa determinada sociedade, numa determinada polis, a tradição católica. Assim como existem outras tradições que entram em conflito, tá certo? E essas tradições religiosas que entram em conflito, é necessário que exista um Estado para que o Estado não necessariamente dê pitaco nas religiões, mas esteja de certa forma acima das religiões. Outros conservadores vão entrar em debate nessa questão, não necessariamente aceitando, ou seja, formalmente, o Estado laico. Muitos vão fazer críticas ao Estado laico, sem dúvida, mas realmente o pensamento conservador nos leva a uma certa laicidade, como também nos leva a um conceito moderno que foi condenado pelos papas
tradicionais da igreja, que foi o conceito de liberdade religiosa, que muitos conservadores, dos mais eruditos, como o próprio Roger Scruton, Russell Kirk, entre outros, aceitarão a liberdade religiosa, a liberdade moderna religiosa, aceitarão a liberdade de consciência, aceitarão a liberdade de imprensa como espécies assim de elementos que devem ser conservados nas sociedades para que ela funcione e para que seja um certo resguardo das tradições das comunidades. Também muitos conservadores não acreditam que uma sociedade ela deva ser estruturada de cima para baixo, ou seja, que tenham assim, um grupo de iluminados que devam determinar aquilo que as pessoas devem fazer ou não devem fazer. Isso parte aí da liberdade individual, do dito conceito da liberdade individual que os conservadores acreditam. Assim como os liberais clássicos, há um debate entre conservadores e liberais clássicos nesse sentido, porque muitos liberais vão aceitar agendas que muitos conservadores não aceitarão de forma alguma, porque são valores, nas palavras dos conservadores, inegociáveis, porque advém da lei natural. Tudo isso está muito condizente com o trecho que eu vou ler aqui para vocês do livro do Roger Scruton, o Como Ser um Conservador, que está o trecho que está aí na página 206 e na página 207. É um trecho um pouquinho longo, mas vai ilustrar bem esse início de aula que nós estamos fazendo. Então diz o Roger Scruton, quando estava falando do problema revolucionário da Inglaterra ou na França, ele cita aqui o Edmund Burke e vejam que trecho interessante. Então diz o Scruton: de forma semelhante, as revoluções seguintes, ele está falando da França, da Inglaterra, da Revolução Americana, consideraram a igreja o inimigo público número 1, exatamente por criar uma esfera de valor e de autoridade fora do alcance do Estado. É necessário, na consciência revolucionária, entrar nessa esfera e roubar a sua mágica. Joseph de Maistre acreditava que se poderia colocar a magia de volta ao lugar de onde provinha, restaurando não apenas o Estado monárquico, mas o consenso religioso com que contava. Burke era menos confiante. Com uma esperança de vida variada, filho de mãe católica e pai protestante, e a partir do exemplo de sua Irlanda natal, ele era menos otimista quanto à ideia de que o governo deveria manter a religião à distância, caso fosse para manter a paz civil. Na verdade, Burke prenunciou o que viria a se tornar a posição conservadora usual na Grã-Bretanha no decorrer do século XIX. Considerou que uma religião instituída, tolerante quanto à divergência pacífica, é parte da sociedade civil, vincula as pessoas aos lares e aos semelhantes e dota os sentimentos de certezas morais que as pessoas não conseguiriam adquirir facilmente de outro modo. Também reconheceu, no entanto, que não cabia ao Estado impor ao cidadão uma religião ou exigir submissão doutrinária. Essa posição, presumo, reflete a opinião dos conservadores britânicos até meados do século XIX. Naquela época, porém, a secularização da sociedade avançara a tal ritmo que falar de uma religião instituída tinha um sabor totalmente irônico. A maior parte do povo britânico ainda escrevia Igreja da Inglaterra em qualquer documento oficial que requeresse uma declaração de filiação religiosa. Entretanto, isso não significava que as pessoas frequentavam a igreja anglicana, mas eram indiferentes em relação a tal questão, a ponto de acreditarem que Deus não se oporia caso fingisse que iam à igreja. Os conservadores norte-americanos, todavia, aderiram à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que lhes dizia que o Congresso não deveria estabelecer uma religião e que a fé era um assunto entre as pessoas e o seu Deus. Diante da questão, qual Deus? O povo britânico estava inclinado a dizer que isso não importava, visto que os norte-americanos aderiam, de uma forma ou de outra, ao Deus judaico-cristão da Bíblia, um Deus cuja mudança de caráter radical entre o Velho e o Novo Testamento não os incomodava particularmente, pois isso havia acontecido antes de ele, Deus, ter sido invocado para lidar com um caso muito mais interessante dos Estados Unidos. Tudo isso, a propósito, é para formular a pergunta: onde está a religião na cosmovisão do conservador moderno? E a resposta, creio, é a seguinte: a religião desempenha um papel inegável na vida da sociedade, introduzindo as ideias do sagrado e do transcendental,
que espraiam influência em todos os costumes e cerimônias associativas. A obediência religiosa, no entanto, não é um elemento necessário da cidadania e, em qualquer conflito, são os deveres do cidadão, não os do crente, que devem prevalecer. Essa é uma das conquistas da civilização cristã, ter se mantido fiel à visão cristã do destino humano, ao mesmo tempo que reconhece a prioridade da lei secular. Não é? Muitos vão falar, ora Daniel, isso não é nenhum problema, não é? Tendo isto em vista. Mas quando nós trazemos aqui todo o conteúdo que eu falei nas aulas passadas, muitos já vão sacar o problema do que? Do panenteísmo aí. Ou seja, a problemática conservadora está dizendo, conforme diz o Roger Scruton, que isso deve ser o quê? Um problema do cidadão. Se é um problema do cidadão, é um problema da comunidade. Não é isso? Então, assim, seria como que a comunidade lida com os problemas dos conflitos de religião. É por isso que o próprio Scruton, nesse livro, ele diz que a mentalidade conservadora moderna nasce dos conflitos de religião. E isso se dá no âmbito do iluminismo. Porque o iluminismo não é uma coisa una, não é uma coisa linear. O iluminismo tem vários matizes, não é? E um dos matizes do iluminismo é o pensamento conservador moderno, que trata que a comunidade tradicional deve lidar com os conflitos de religião. Ou seja, o poder temporal não necessariamente deve se ordenar à verdadeira autoridade espiritual. Porque não há verdadeira autoridade espiritual. O que nós devemos considerar é que o cidadão, e o conceito de cidadão é o conceito de cidadão que aparece com o advento do Estado moderno, né, e o cidadão e o que a comunidade estabelece. Ou seja, a autoridade religiosa ela está à mercê do quê? Do Estado moderno. Na prática, ela está à mercê da soberania popular, do conceito moderno de soberania popular. É por isso que o Roger Scruton, não somente nesse livro, mas também no outro livro dele, que assim sempre foi uma crítica minha, que foi muito pouco conhecido pelos conservadores, que é um livro chamado O Rosto de Deus. O Roger Scruton, ele tem livros muito mais profundos que esse aqui. Eu creio que o livro dele, O Rosto de Deus, o outro livro dele, chamado Desejo Sexual, Investigações Filosóficas, são livros primorosos de investigação filosófica de fato, investigação metafísica, investigação ontológica. Roger Scruton foi um baita de um filósofo, diga-se de passagem. É evidente que nós devemos fazer as devidas ressalvas ao que o Roger Scruton defende como metafísica, principalmente a enorme influência que ele tem de Kant. Assim, o Roger Scruton era um kantiano de carteirinha, tá certo? Então, o idealismo transcendental de Kant, que nós tratamos aqui, e do pietismo, estão assim muito assim claros nos escritos do Roger Scruton. Tá? Então, comparando o que eu falei nas aulas passadas com o que eu estou dizendo, com essa estrutura que eu acabei de ler para vocês, fica muito mais claro o que o Scruton está dizendo. Tá bem? Então, o conservadorismo não necessariamente deve ser definido. Uma definição para o conservadorismo não será a priori aceita pelos próprios conservadores por conta dessa questão. Mas o que traz a unidade ao pensamento conservador são as tradições das comunidades, os conflitos em que o cidadão e as comunidades devem resolver de maneira orgânica, incluindo os conflitos de religião. Isso que acaba não necessariamente, como dito, um laicismo formal, mas um laicismo prático, porque se consuma o quê? A moral religiosa ela se consuma naturalmente numa vida prática, numa prática religiosa. Mas essa prática religiosa, como diz o Roger Scruton, deve ser o quê? Com a pessoa humana, o indivíduo e o seu Deus, a sua crença, aquilo que ela acredita, o seu corpo de valores, que não deve bagunçar naturalmente a paz social. Deve ser algo em que a comunidade ela possa, de maneira dialética, que nós trazemos o que nós falamos na quarta aula sobre Hegel, de maneira dialética, resolver os seus conflitos. Resolver os seus conflitos. É por isso que o Scruton diz nesse livro que a fenomenologia do espírito de Hegel, a obra de Hegel, é uma obra conservadora, praticamente. É uma obra conservadora. Por isso que o Roger Scruton defende que quem melhor entendeu o pensamento conservador, a mentalidade conservadora, foi o próprio Hegel.
na relação que o Hegel tinha com o eu e o outro, na relação dialética. Entender o conflito e dialeticamente, através da resolução de conflitos pacíficos, chegaram a um consenso, chegaram a uma síntese. E nós mostramos aqui nesse minicurso o que está realmente por detrás do pensamento dos idealistas alemães, que é a enorme influência do panenteísmo ou do emanacionismo neoplatônico, que é naturalmente o emanacionismo gnóstico, porque identifica, de certo modo, o ser de Deus, o ser da divindade, melhor dizendo, o ser da divindade com a essência humana. Não há uma proporcionalidade, não há uma analogia ao ser, como defendiam os escolásticos, mas há uma identificação de ser, formal ou prática. E para os conservadores, todo esse aspecto esotérico, todo esse aspecto fundamental e metafísico do emanacionismo ou do panenteísmo se consuma numa filosofia moral e prática. Mas não é naturalmente como princípio uma filosofia moral e prática, porque toda filosofia moral e prática ela se baliza numa metafísica, ela se baliza em princípios, dos quais esses princípios refletem as suas ideias. Entendem? Então, quer dizer, o pensamento conservador naturalmente trata o problema do ser de Deus, da metafísica, por exemplo, do mistério da Trindade, de uma maneira inversa. Porque Deus, como está assim no beabá do panenteísmo que nós falamos aqui, se manifesta, ele se desdobra na história, se desdobra nas comunidades, e através dos conflitos das comunidades, da hierarquia social, é como que a divindade, por conta da sua potência passiva e no motor histórico, aprendesse com esses conflitos e vai se enriquecendo e vai se desdobrando. Forma-se uma dialética entre o eu, a pessoa, e a própria divindade, que há uma identificação de ser. Isso está subentendido, implícito na mentalidade conservadora. E com as aulas passadas, estou citando bastante isso, porque nós devemos fazer essas ligações, vocês entenderão bem melhor o que o próprio Roger Scruton está dizendo nesse livro aqui. Tá? Então, quando os conservadores defendem a lei natural, a justiça, o direito natural, que em si são conceitos que refletem o bem, o bom, o bom, o belo e o verdadeiro, que são os transcendentais, refletem isto, mas que isto nasce o quê? Dos conflitos das comunidades. Existe uma lei natural, conquanto essa lei natural reflita as sociedades orgânicas e tradicionais. Não que a lei natural ela tenha o quê? Uma ascensão metafísica à lei divina. Porque se cada um acredita em algo no seu Deus pessoal, e esse Deus pessoal entra na pessoa e naquelas pessoas com as quais ela convive e com a sua comunidade, e que isso vão formando comunidades, não necessariamente nós devemos falar de o quê? Do verdadeiro Deus, que é o Deus da Trindade, porque eu posso acreditar no Deus da Trindade, mas um protestante não necessariamente acreditará, porque existem seitas protestantes que não acreditam na Trindade. E como nós vamos resolver esse conflito? Através da boa convivência, através dos conflitos dialéticos. Nós chegaremos num consenso de que a minha crença, a sua crença, a crença do outro, não deve atrapalhar o quê? A paz social. Não deve atrapalhar aquilo que de melhor a nossa sociedade construiu e que nós devemos conservar. E isso dá o quê? Uma hipertrofia ao poder temporal em detrimento da verdadeira autoridade espiritual. Isso elimina, e traz muitos problemas conflituosos e subjetivistas, por mais que os conservadores neguem, que são subjetivistas, porque acreditam numa epistemologia objetiva. Entretanto, o problema do fundamento e da metafísica leva a essa problemática do subjetivismo religioso e do conceito, como dito, da liberdade religiosa. Tá? Então, há uma anotação que eu fiz aqui, que eu digo o seguinte, para sintetizar. Portanto, os conceitos que são predicados do ser necessário, que é Deus mesmo, nasce da convenção temporal. Portanto, a lei natural é válida
única e exclusivamente por convenção. E não é aperfeiçoada pela graça santificante na natureza humana que leva à salvação. O mal, portanto, não seria fruto do pecado original, mas um desvio das normas estabelecidas socialmente. Porque nesse balaio de gato você tem conservadores católicos, protestantes, hinduístas, budistas, espíritas, conservador ateu. Você tem esse balaio de gato no pensamento conservador. Porque muitos vão dizer que o pensamento conservador ele é o quê? Ele é um sentimento. Ele é um sentimento de pertencimento a uma comunidade e a sua tradição. Isso é Hegel. Isso é puramente Hegel. Tá certo? Então, o conservadorismo, com efeito, é o método hegeliano aplicado ao empirismo utilitarista político, que é o que? A problemática de David Hume. David Hume foi um empirista inglês que acreditava nisto, que nas convenções sociais, e foi um filósofo do qual negava, né, o princípio de causalidade. Por conta do quê? Por conta dessas convenções. Então não necessariamente a ordem social deveria refletir a ordem divina. E ora, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado, é o Verbo encarnado, e deixou a sua igreja, e deixou o quê? A sucessão apostólica, nos deixou o magistério. E esse magistério é o guardião das Sagradas Escrituras e da sua interpretação. Não é isso? Então, nós temos aí a verdadeira autoridade espiritual, mas para o conservador, não necessariamente isso deve ser aplicado de maneira universal, pois você não pode impor uma visão. É necessário que as pessoas na problemática dialética possam chegar mais a essa verdade, mas não necessariamente podem fazer com que essa verdade seja imposta de maneira arbitrária. Mas não que a igreja fez isso de maneira arbitrária. Nunca fez. Entretanto, na concepção conservadora, a autoridade espiritual católica deveria exercer o seu poder espiritual em sociedades nas quais nasceram de um sentimento católico ou de uma história católica. Mas isso não necessariamente deve refletir nas outras sociedades. Então nós não poderíamos, por exemplo, ter o trabalho dos jesuítas que converteram inúmeras almas à Santa Igreja, pois seria conflituoso fazer tal coisa. E por um outro lado, dialeticamente, não seria conflituoso fazer tal coisa caso nós tenhamos aqui que o cristianismo que formou a civilização ocidental é superior, porque o conservador não acredita em multiculturalismo formalmente, mas é superior às outras tradições. A moral judaico-cristã, como eles dizem, é superior às outras culturas. Mas não necessariamente você deve fazer com que isto seja de maneira universal, mas de maneira sempre parcial e prática, e isso deve se resolver nos conflitos políticos, nos conflitos sociais, nos conflitos de comunidade. E principalmente quando nós tratamos aqui da problemática protestantismo e catolicismo. Porque muitos conservadores vão debater essa questão de que o catolicismo não é necessariamente a religião verdadeira. Ora, se o catolicismo não é a religião verdadeira que fundou a civilização ocidental, nós temos um problema muito grande. Nós temos um problema muito grande. Então, assim, a válvula de escape do conservadorismo moderno é sempre ter essa questão da liberdade religiosa, o que leva à liberdade de consciência, e esse liberalismo religioso se consuma naturalmente no poderio dialético histórico. E que isso não necessariamente nos leve ao marxismo, porque seria absurdo. Mas a dialética histórica de Hegel, ela não necessariamente leva ao marxismo, mas leva a um jogo esotérico, como nós explicamos anteriormente. E é por isso que os conservadores, eles têm, como dito, citado anteriormente, o Russell Kirk, dizendo que assim, ele tem lá o decálogo, né, dos conservadores. E há ali uma crença numa ordem transcendente. E que ordem transcendente é essa? Porque quando nós falamos em ordem transcendente, ok, isso é bem razoável, mas qual ordem transcendente? Do que nós estamos falando?
Porque se há uma ordem transcendente, nós entramos num processo de causalidade. E aí nós temos o exemplo das 5 vias de São Tomás. Né? Tudo que move-se é movido por outro. E se nós temos uma ordem transcendente, o que causou a ordem transcendente? Não naturalmente que a ordem transcendente como princípio. E se nós temos uma ordem transcendente, nós estamos falando, né, do ser necessário. Mas o ser necessário não é somente um Deus impessoal. É um Deus pessoal. Mas esse Deus pessoal, né, são 3 pessoas unidas substancialmente, consubstancialmente, que é a Santíssima Trindade. E nosso Senhor Jesus Cristo, retornando a esse problema, nos deixou uma igreja. Ora, se nós não aceitamos a verdadeira igreja, o que vira essa ordem transcendente? É como se uma ordem transcendente estivesse ainda abaixo, ou melhor, muito mais acima das outras tradições religiosas. E isso nós entramos até mesmo numa problemática perennialista, de que há uma tradição primordial, há uma ordem transcendente primordial que emanou todas as outras tradições exotéricas. Bereshit bara Elohim, que nós falamos o quê? Da Kabbalah na terceira aula. Então existe essa problemática metafísica e ontológica, porque une, identifica ser e essência da criatura e do Criador. E essa problemática da ordem transcendente conservadora, que há na natureza, como também há no homem e há na divindade, essa unidade, essa homologia entre homem, comunidade e a divindade. E isso é proveniente do neoplatonismo e com grande influência no século 17, 18 e 19, no romantismo, no iluminismo e no idealismo alemão, principalmente com Fichte, Schelling e Hegel. E também não é à toa que muitos conservadores falam da educação do imaginário, da alta cultura, adoram citar Goethe, muitos conservadores adoram Goethe, Shakespeare, T.S. Eliot, né, que eram assim esotéricos, claramente esotéricos. Eu não preciso nem dizer que Shakespeare e T.S. Eliot eram esotéricos, assim, de carteirinha, manifestadamente esotéricos. Shakespeare manifestadamente perennialista. Acreditavam nessa mesma ordem transcendente primeira, que emanou todas as outras tradições, e que essas outras tradições não devem se impor, porque o que a pessoa deve buscar é o quê? É um fundamento em si, que também é o mesmo fundamento que está na divindade. Uma conexão direta, que é o que foi condenado por São Pio X na Pachem de Dominici Gredis, que condena o modernismo. O conservadorismo ou neoconservadorismo, ele é essencialmente modernista. Isso os próprios conservadores, os autores conservadores, pelo menos os principais, não negaram de forma alguma. Não negaram de forma alguma que há uma conexão entre pessoa, cidade e divindade. Ou seja, não há uma distinção real entre ser e essência, como nós explicamos nas aulas passadas. Tá certo, gente? Então, quer dizer, a principal influência do idealismo alemão no conservadorismo é a influência metafísica, muito sutil, muito complicada de se analisar. É por isso que eu não pude fazer essa aula como a aula número 1. Porque isso iria embaralhar a cabeça de todos que estão assistindo. E eu sei que isso vai ser uma árdua batalha para aqueles, até mesmo aqueles que estão interessados em saber sobre esse assunto. Porque vai ser preciso maquinar muito bem a sua mente e tudo aquilo que você acreditou, tudo aquilo que você defendeu até então. Porque, naturalmente, que na ordem prática, vamos dizer, o conservador é contra o aborto. Porque se nós temos um conservador abortista, ele não é conservador. O conservador é contra a eutanásia. O conservador é contra a diluição do casamento. Entretanto, há uma forte influência do divórcio aí. Por conta do quê? Do protestantismo. Ou dos protestantismos, melhor dizendo. Mas na ordem prática, existem muitas agendas conservadoras das quais nós vamos partilhar. Entretanto, o que nós não vamos partilhar de maneira alguma, porque difere essencialmente da doutrina católica, é o fundamento do ser. É o fundamento de tudo que existe. É o fundamento de todas as sociedades. A ordenação
do poder temporal à autoridade espiritual. Não serão todos os conservadores que aceitarão a Cristo Rei, que Cristo deve reinar nas sociedades, ou seja, a doutrina social da igreja. Muitos negarão a doutrina social da igreja. Muitos. Então o pensamento conservador, ele também não é uno. Ele não é linear. Ele é muito díspare. Ele é heterodoxo. Porque vai propor o indiferentismo religioso, a liberdade de consciência, todas as liberdades modernas, um certo namorico com a concepção metafísica da divindade, tal qual defendem os maçons. Ou seja, uma divindade impessoal que está diluída na natureza e vice-versa. Existe uma ordem transcendente, mas que também está na imanência. É o panenteísmo, que negará a filosofia do ser tal como estruturada por São Tomás e que a igreja tomou como a sua própria doutrina. Eu creio que esse seja o principal fator para que aqueles que são interessados iniciem daí a sua investigação pessoal, para descobrir por si mesmos, gente, o porquê do problema do conservadorismo, o porquê que o conservadorismo moderno ele difere essencialmente da doutrina católica. Tá? Nesses pressupostos de fundamento, mas que na ordem prática nós teremos algumas similaridades. Muito importantes, sem dúvida. Nós teremos essas similaridades práticas, só que quando nós entramos no problema do fundamento, existe esse enorme debate que nos separa. E isso, quando eu descobri, tomei essa red pill, como nós gostamos de brincar, isso foi um grande choque, porque eu fiquei muito tempo absorvendo conteúdo conservador, absorvendo conteúdo americanista, absorvendo conteúdo sionista e acreditando que aquilo era o correto. E ao amadurecer as minhas ideias, eu vi que não existe esse negócio de civilização judaico-cristã. Se nós falamos em civilização ocidental ou civilização católica, nós estamos falando de uma civilização que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. E os judeus não aceitaram. E os judeus foram, com os grandes conflitos judaicos que existem, mas, essencialmente, foram negando a Cristo, negando o Messias. E, portanto, negam essas verdades. Fora os problemas do esoterismo judaico, como nós tratamos aqui no caso da Kabbalah, ou no caso do Talmud, ou no caso do sionismo moderno, que advém do próprio Talmud, ou seja, do processo de secularização do Talmud num nacionalismo judaico, como nós temos com o autor chamado Theodor Herzl, o que escreveu aquele famosíssimo livro O Estado Judeu, ou a formação do Estado moderno de Israel, que se deu aí, com o Império Britânico, com o seu principal precursor e representante, que é o lobby dos Rothschild, e com inúmeros judeus socialistas. Não à toa que hoje o Estado moderno de Israel tem a maior parada gay do mundo. E os conservadores vão defender com unhas e dentes o Estado moderno de Israel, muitas vezes confundindo-o com a Israel bíblica. E nós sabemos, pela concepção católica, que a Jerusalém agora é a Jerusalém celeste, porque o sacrifício foi consumado. Então o fim devido do homem, ele é transcendente, naturalmente que sim, mas aos fins da Jerusalém celeste. E que não há no plano imanente mais nenhuma outra consumação que não seja o fim absolutamente transcendente do homem. Pela salvação da alma, através do encontro da natureza com a graça santificante, e não encarando a lei natural, impressa no coração do homem, como dizia o apóstolo Paulo, apenas como uma convenção social para resolver conflitos no processo histórico. É por isso que o conservadorismo, muitas vezes, como também muitos autores, como o próprio João Camilo de Oliveira Torres, trabalhando com a problemática do conservadorismo e progressismo, muitos conservadores serão o quê? Progressistas, em certo modo. Por quê? Porque o conservador de hoje, para o conservador como o próprio Edmund Burke, o conservador de hoje ele é extremamente progressista. Na época do Burke, para um homem como Edmund Burke, o conservador de hoje é extremamente progressista. E o conservador do futuro será o que hoje ele entende como progressista.
Porque as sociedades, através do motor histórico, elas vão formando essa dialética de conflitos. Então o conservador, ele é um revolucionário, a certo modo, mas de uma maneira soft. Porque ele vai aceitando a revolução e aquilo que fica, não é, como prática social, aquilo que fica realmente como incrustado na sociedade, ele vai aceitando, ele vai conservando aquilo. Por mais que isso seja um certo, nas palavras do grande Miguel Ailson Torres, né, que é um nosso jurista tomista, carlista também, tradicionalista, Miguel Ailson Torres, ele é um conservantista da Revolução Liberal. O conservador é o conservantista da Revolução Liberal. Porque negará os pressupostos da verdadeira igreja e da verdadeira fé. E da verdadeira doutrina. Isso é o que nos separa essencialmente, por mais que nós tenhamos, a justo modo, similaridades práticas. E eu creio que isso seja o mais importante. Não as similaridades práticas, mas aquilo que nos separa. Essencialmente nos separa. É um processo doloroso, é um processo árduo do qual eu passei e estou passando. Isso para entender esses meandros do eruditismo, desse negócio de alta cultura, dessa concepção da ordem transcendente e tudo mais. Isso hoje para mim está muito claro. Está muito claro que esta concepção pode nos levar à perdição de nossas almas. Por mais sutil que seja e por mais que pareça tudo certo, tudo correto defender esses pressupostos. Na ordem prática, naturalmente, o conservador ele tenderá, a certo modo, a um pragmatismo entre si. Ou seja, você tem um conservador católico, você tem um conservador protestante, você tem um conservador isso. Então nós defenderemos na ordem prática certas agendas, certos pressupostos que são bons para a pessoa humana. Eu digo pessoa humana porque existem as pessoas divinas, ou seja, para a pessoa humana, para o indivíduo e para as comunidades. Então eles terão, sempre esse pragmatismo entre si. Mesmo que não aceite que se passe por cima de princípios. Entretanto, esses princípios, quando nós entramos nos meandros dos princípios, nós vemos que há esse grande rombo no fundamento do conservadorismo. Porque aquele conceito que não pode ser definido e que faz essa junção pragmática entre esses diversos conflitos de pensamento, isso acontece que a verdadeira religião, a verdadeira igreja, a verdadeira fé fica ou de maneira igualitária ou subserviente o quê? A dita paz social. Aos problemas dialéticos de conflitos. Entendem? Então esse assim, é o grande X da questão. E que isso deve ter como norte, essas 5 aulas, como norte na investigação de todos vocês, no que realmente é o conservadorismo moderno. E como ele é díspare, heterodoxo, eivado de problemas, eivado de modernismo, eivado de subjetivismo religioso e de grandes possibilidades de ser instrumentalizado pelo que hoje nós entendemos como progressistas. No futuro, serão os conservadores. Porque é sempre aquele negócio temporal. Por convenção temporal. Então não há uma ordem divina, Deus triuno, sendo encarado como ato puro. Não, Deus é potencial. Ele se manifesta no indivíduo e o indivíduo ele ascende a Deus num processo subjetivo. E tudo ou mais deve ser o que? Convenções práticas para o funcionamento da pessoa e da comunidade. O que difere essencialmente da sã doutrina. Eu creio que isso seja o mais objetivo possível que eu posso falar, sem mais delongas, porque essa 5ª aula serve como síntese final do que nós falamos aqui nessas 4 aulas precedentes, gente. Então, entendendo o esoterismo tratado aqui, a passagem para o pietismo, para o romantismo e para o idealismo alemão, nós vemos que existe sempre nesse pensamento conservador essa questão da nostalgia de tempos que eram mais inocentes e que nós devemos conservar.
E todo esse esquema da inocência primeva que eu falei aqui está bem condizente com o esoterismo. Bem condizente. Tá? Do idealismo alemão, do romantismo e que culmina nessa hidra de várias cabeças, e uma delas é o conservadorismo moderno. Perfeito, pessoal? Então, eu agradeço a todos vocês que acompanharam este curso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de grande valia para a vida de vocês, para o caminho de estudos que vocês estão traçando, tá? E que isto possa iluminar cada vez mais a sua inteligência, que você possa buscar a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, a verdadeira igreja, que você possa realmente ser um católico ao modo jesuíta, ou seja, um católico íntegro, ter uma educação íntegra da sua pessoa, não é isso? E abraçando essas grandes verdades que muitas vezes são ocultas, muitas vezes são atacadas de maneira abrupta por verdadeiros revolucionários e muitas vezes de maneira sutil, de uma maneira que seja inebriante, né? Uma maneira que seja personalista, que seja integrista no sentido de que te afasta da verdadeira fé e te faz aceitar pressupostos que na verdade são meramente práticos, pragmáticos, convencionais e temporais. Isso você faz com que você vire as costas para aquilo que realmente importa. Tá bem? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Fiquem com Deus e até o nosso próximo mini curso, que, se Deus quiser, logo logo estará por aí, né? Digamos que já as ideias para o nosso próximo mini curso já estão no forno, tá bem? Então logo logo nós teremos novidades aqui no portal Observatório. Agradeço novamente ao professor Christian De Rosa pela oportunidade e a todos vocês por terem acompanhado. Fiquem com Deus e até a próxima.